O mundo inteiro acompanha atento a votação norte-americana e aqui no Brasil não é diferente. Dependendo do resultado nas urnas, os rumores da política e da economia no mundo podem mudar. Para entender as consequências para o nosso país, eu converso agora com Carlos Gustavo Pódio, especialista em política dos Estados Unidos. Carlos Gustavo, boa tarde, obrigada por participar aqui do Link News. Há rumores que, caso Joe Biden seja eleito, o governo brasileiro já está sendo aconselhado a mudar alguns ministros, como o Ernesto Araújo, de Relações Exteriores, e o Ricardo Salles, do Meio Ambiente, já que Biden fez duras críticas ao Brasil em relação à questão ambiental. Você, como especialista, o que você acha disso? Bom, boa tarde a quem nos assiste pela Record News. Olha, de fato, esta é uma eleição bastante importante do ponto de vista do governo brasileiro, né? Porque se a gente pensar a forma que este governo decidiu se aproximar dos Estados Unidos, foi uma aproximação que envolve muito um contato com o Donald Trump, ou seja, foi mais do que uma aproximação com os Estados Unidos, propriamente dito, foi uma aproximação com o presidente Trump. O que eu quero dizer com isso? Se o Brasil, de fato, pretende uma aproximação de longo prazo com o país Estados Unidos, não basta se aproximar do presidente. Qualquer um que conheça a Constituição americana sabe, por exemplo, que acordos comerciais só são possíveis com a aprovação do Congresso americano. Portanto, o Brasil deveria ter se aproximado, claro, do presidente, mas também do Congresso, o que significa se aproximar dos democratas, né? E ao contrário do que vimos, o Brasil queimou pontos com os democratas, arrumou briga com o Joe Biden e criou alguns atritos desnecessários. Então, portanto, uma vitória do Biden deve forçar, de alguma forma, o governo brasileiro a adotar uma postura mais pragmática nas relações internacionais, buscando um contato com os democratas e não tanto com a figura de um presidente, né? Nós veremos, portanto, no caso de vitória do Biden, um Brasil que vai se aproximar não do Joe Biden, da figura do Joe Biden, mas dos democratas e também dos republicanos, porque é assim que se faz política nos Estados Unidos. Não dá para queimar essas pontes. Talvez essas pontes só possam ser reconstruídas com a troca no Ministério das Relações Exteriores. Como você disse muito bem, já circula em Brasília rumores de que, caso o Joe Biden vença as eleições, é muito difícil o Ernesto Araújo permanecer no cargo e é possível que o governo Bolsonaro traga para o Ministério das Relações Exteriores um diplomata mais experiente do que ele. No Itamaraty, os nossos diplomatas estão aptos a lidar com toda essa tensão? Estão preparados, na sua opinião? Os nossos diplomatas são muito preparados, né? O Itamaraty, ele é reconhecido internacionalmente como uma instituição que prepara muito bem os seus diplomatas. A minha dúvida é se no Ministério das Relações Exteriores, neste momento, comandado pelo ministro Ernesto Araújo, se há este preparo. Claro que há material no Itamaraty, há diplomatas muito preparados, há certamente nomes muito importantes que poderiam ser ministro das Relações Exteriores e que eventualmente façam um trabalho de reconstrução da imagem do Brasil perante os democratas, que ficou muito desgastado. Veja que a chapa Biden e Kamala Harris é a primeira chapa na história dos Estados Unidos em que a gente vê críticas abertas a um presidente brasileiro, né? Nunca houve isso em eleições passadas. Tanto o Joe Biden quanto a Kamala Harris têm declarações públicas no Twitter, por exemplo, em que são críticos ao presidente Bolsonaro. Então, isso, claro, indica um início de relacionamento que terá alguns atritos para serem lidados. E para que isso aconteça da melhor forma possível, é necessário alguém experiente no Ministério das Relações Exteriores. Eu queria só marcar uma questão. Eu não acredito que ganhe Biden ou ganhe o Trump vai mudar muito nas relações Brasil e Estados Unidos, do ponto de vista macro. Não acredito que, por exemplo, altere as relações comerciais do Brasil com os Estados Unidos. Eu não vejo dessa forma. O que eu acho que pode sim alterar é que um governo Biden traria pautas que não são pautas prioritárias para o governo Bolsonaro na sua relação com os Estados Unidos. A pauta prioritária do governo Bolsonaro é a questão do comércio, investimento e tecnologia. Pautas que o governo Biden traria, além dessas pautas, são pautas que são ignoradas pelo governo Trump, são questões relacionadas a direitos humanos, a meio ambiente, que não são da agenda prioritária do governo Bolsonaro. Então, isso traria também algum tipo de atrito que teria que ser
de alguma forma, no início da administração, tratado entre as duas partes. Nos debates, o foco era China e União Europeia. O Brasil, você acha que está em segundo plano? Qualquer mudança vai ser mais à frente? O Brasil normalmente não está no topo da agenda dos Estados Unidos em nenhum presidente, né? Uma questão curiosa acerca do Donald Trump é que, a despeito desta alegada proximidade do Bolsonaro com o Trump não esteve nem uma vez ao Brasil. Aliás, o Trump é um dos poucos presidentes americanos a não vir ao Brasil. Desde o Franklin Roosevelt nos anos 30 até o Obama nos anos 2000, praticamente todos os presidentes americanos fizeram uma viagem ao Brasil, e muitos deles, em sua maioria, inclusive, no seu primeiro mandato, né? Há casos de presidentes como o George Bush Filho e o George Bush Pai também, curiosamente, que vieram 2 vezes ao Brasil. O Trump, a despeito, repito, dessas declarações mútuas de amor entre Bolsonaro e Trump, não veio, não pisou no Brasil nenhuma vez. Não há explicação para isso. Não dá para dizer que a agenda dele estava muito ocupada para vir ao Brasil. O que isso talvez indique é que, de fato, o Brasil não seja prioridade na agenda diplomática do Donald Trump, a ponto de valer que ele se desloque até o país. Tá certo, Carlos Gustavo. Muito obrigada pela entrevista e pela disponibilidade, e até uma próxima.